Apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja em El. Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Bendito é o nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Em toda a Bíblia. Essa palavra vem de um contexto o qual o Senhor, antes de declarar isso para Pedro, ele diz o seguinte: Pedro, tu me amas? Ele olha para ele e diz: Senhor, tu sabes, eu te amo. Pedro, tu me amas? Na terceira vez, a pergunta que o Senhor faz a ele, ele responde: tu sabes tudo. Pedro ficou triste porque o Senhor perguntou 3 vezes, mas aí ele disse: apacenta as minhas ovelhas. O que é que a gente aprende nesse contexto bíblico? Pedro tinha tido aquela falha, né? E quando o Senhor tinha sido entregue para a glória de Deus, né? Para sacrifício pela humanidade, ele nega o Senhor. Mas antes ele tinha cometido também outra falta. Qual foi? Ele está dizendo: Senhor, aonde o Senhor foi, eu vou morrer contigo, jamais te negaria. E aí o Senhor disse, determina aquela palavra para ele: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Há todo um contexto em cima disso, o que quer dizer a palavra galo, né? O galo cantar. Mas vamos falar dentro desse tema que eu quero ministrar hoje. É sobre a autoridade apostólica. Essa autoridade que o Senhor otorgou a Pedro. Quando ele diz: tu és Pedro, fala tu és pedra, e tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando ao fundamento Pedro, está falando ao fundamento da palavra de Deus. Pedro em Deus, Pedro na palavra, Pedro apóstolo, Pedro aprendeu com Jesus, Pedro, aleluia, nesse fundamento que é Cristo, o fundamento que é Cristo. Então o que é que a gente tem que, aleluia, aprender disso aqui, dessa passagem? É que o Senhor deu autoridade a Pedro. O cristianismo foi fundamentado na pedra que é Cristo, através do ministério de Pedro. Deus confiou a Pedro decisões sérias, né? O Senhor confiou a Pedro, senão ele não teria dito a ele: apacenta minhas ovelhas. O Senhor confiou a liderança a ele. Irmãos, é muito sério o que eu vou declarar aqui, o que eu vou falar aqui. Mas a verdade é que muitas pessoas, tanto os líderes, como principalmente igreja, pessoas membros de igreja, têm perdido o temor de Deus. E é um combatendo contra o outro sem sujeitar a palavra. Por isso há entre os irmãos desunião, divisão. Eu vou falar rapidinho sobre o meu chamado. Eu fui chamado em um determinado ministério, que eu não vou citar o nome aqui, que talvez pareça que eu estou desfazendo. Então, para não haver dúvida, eu só vou falar do ocorrido. Nasci num lar cristão, mas me converti ao evangelho com 17 anos de idade. Hoje eu tenho 59 anos pela misericórdia de Deus e permaneço nesse evangelho. Mas fazia o trabalho dentro do ministério qual eu aceitei Jesus, batizado pelo Espírito Santo, batizado nas águas. Porém, chegou um tempo que eu comecei, ainda menino, né, crescendo na graça, não tinha muito entendimento. Fui fazer alguns cultos e me aproximei de alguns irmãos de outras denominações, fazendo cultos nos lares e etc. Chegou um ponto, um período da minha vida, que por muitas guerras espirituais e tudo mais, eu comecei a fazer um trabalho itinerante. Me afastei um pouco da onde eu estava, depois retornei. E muitas visões e revelações do Senhor veio me chamar para eu ir à sede da onde eu congregava. E passei muito tempo obedecendo a palavra do Senhor, indo.
Mas quando chegou um tempo em que eu cheguei a um determinado ministério, que eu não estou citando o nome, mas o Senhor sabe todas as coisas, não estou dizendo que ele é errado, nem que ele quer dizer, o Senhor é que julga. É um ministério genuíno, como todos que pregam que Jesus salva, cura, prepara e leva para o céu, que prega a doutrina bíblica. Porém, chegou o meu tempo do meu chamado, e nesse determinado ministério não tem chamado para apostolado, muitos não acreditam, porque se Deus ele sofre a variação, então esse Deus não é perfeito. Se Deus não pode levantar apóstolo para os seus propósitos em todo o tempo que ele queira, então ele não é perfeito. Se Deus só levantou apóstolo naquele tempo, então ele não é perfeito. Eu me lembro muito bem que eu estava em minha cama, glória a Deus, minha cama. Eu cheguei cansado, aí disse, eu não vou dormir sem orar, e me joguei lá e fui orar, né? Na verdade, antes de deitar, olhei na minha cama, que eu falo no meu lugar de cochilo, né? Descanso, minha casa, em Largo do Tanque na época. E aí me joguei antes no chão, cansado, porque eu estava ali próximo à cama, disse, eu vou dormir. Mas enquanto eu dei aquela descansada ali, muito cansado, não tinha ânimo para nada, devido a muitas batalhas, eu fui arrebatado de sentido. Tive um arrebatamento de sentido. Nesse arrebatamento, eu estou falando aqui, não sei por que eu estou revelando isso agora, eu não ia falar isso, tomara que dê tempo. Mas orem por mim, orem para o meu ministério, eu vou dizer o motivo. E aí fui arrebatado, e cheguei em um local, eu estava todo vestido com uma veste branca, uma capacitação diferente, simples, de humildade, mas escrito com uma fita de ouro passada, uma cinta de ouro passada no peito, chamado apóstolo, estava escrito assim. Quando eu vi isso, eu digo, meu Deus, o que é isso? O que significa? Tive essa revelação, aí passou alguns dias, e aí, sem entender, orando, e tive outra revelação, me mostrando algo que ia acontecer com a igreja. Eu via num estádio muito grande, e cheio de denominações de todo tipo, vários ministérios, várias igrejas constituídas, várias, não estou falando igreja esposa, igreja placa agora, né? Várias denominações, porque a igreja, ela não é uma placa denominacional, porém existiam muitas denominações unidas nesse lugar. E vi algo tremendo acontecendo, e eu não vou entrar em detalhes. Se alguém tiver interesse em saber o detalhe, uma oportunidade, se Deus permitir eu falarei, porque isso eu acredito que eu não posso estar falando assim. E via que eles estavam reunidos, pastores, e acontecia algo inusitado, uma perseguição, e dentro dessa perseguição muitos pastores se acovardavam e fugiam, e de repente eu estava ali naquele local e acontecia algo inusitado também, que eu não vou falar agora para não parecer prepotência minha, orgulho. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos permanecer nesse amor de Cristo, nessa unidade do corpo. Parar de estar debatendo pastor contra pastor. Se existe algum pastor que está fora da palavra de Deus, ore para que Deus venha tratá-lo, como tratou Saul, como tratou todos os apóstolos. Porque a igreja aprendeu a levar as causas dela na justiça dos homens, quando ela pode ela mesma resolver em oração, em jejum, em unidade uns com os outros. A igreja tem autoridade. A igreja fala o corpo, não é a igreja só, porque a igreja tem liderança. A liderança precisa tomar atitude para resolver determinadas situações de divisão no corpo, dentro da Bíblia, dentro da palavra, e acho que muitos perderam isso e levam até a justiça. Mas eu não vou poder falar mais a detalhe sobre isso, mas eu só peço aos irmãos que orem pelo meu ministério, Apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, entendeu? Ore por todos que estão ligados ao meu ministério hoje, que tenham algo sério a cumprir, uma responsabilidade muito grande, preciso das suas orações, e vou estar sempre orando por vocês. Oremos uns pelos outros sempre. Em oportunidade que Deus permitir, eu colocarei mais claramente o que aconteceu e acontece na minha vida hoje, nesse chamado apostólico. Efésios 4:11, que Deus nos abençoe e guarde.